E essa história do Spygate? Olá, amigo cabeça de gasolina, seja muito bem-vindo. Esse é o Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. Meu nome é Sérgio Severani e hoje nós vamos conversar sobre essa história que aconteceu em 2007 do escândalo do Spygate. Essa pauta do Botecomania foi indicada por um padrinho nosso no nosso grupo no WhatsApp. O nome dele é Yuri Brito. Ele escreveu o seguinte, ó: talvez teve um ano, não lembro, que teve um lance de espionagem. Alguém sabe o que foi? Envolvendo Hamilton e onde ele pensou em parar, uma coisa assim. Se você não sabe, o Boteco F1 tem um Padrim, um site de financiamento coletivo, que você ajuda o Boteco F1 a continuar, a comprar melhores equipamentos e a permanecer vivo. E, como recompensa, eu dou um grupo no WhatsApp para quem ajudar o nosso projeto com R$10 mensais. Então, o link está aqui na descrição se você quiser participar. Vamos lá, Yuri, vamos responder a tua pergunta? Para começar, o caso todo foi em 2007. As alegações eram de que a McLaren e a Renault tinham recebido um documento secreto que pertencia à Ferrari. A Ferrari entrou com um processo contra esse funcionário chamado Nigel Stepney, também contra um engenheiro da McLaren chamado de Mike Coughlan e a esposa dele, Trudy Coughlan. Vamos começar falando do Nigel Stepney. Ele foi um dos grandes nomes daquele time dos sonhos da Ferrari nos anos 2000, que tinha Michael Schumacher, Jean Todt, Rory Byrne, Ross Brown. E a Ferrari resolveu fazer uma mudança interna na estrutura do time. E em janeiro de 2007, o Nigel Stepney já tinha confirmado em entrevistas de que não estava muito feliz com essas mudanças não. Então, em fevereiro, a Ferrari nomeou o Stepney como chefe do departamento de desenvolvimento do time. Dessa forma, ele não precisaria mais viajar com a equipe. Mas no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2007, a Ferrari protocolou uma acusação contra o Stepney, levando a uma investigação criminal no distrito de Modena, na Itália. Em julho, a Gazeta dello Sport publicou que a Ferrari já tinha terminado as investigações internas e que tinha demitido o Stepney como resultado. O assessor da Ferrari, Luca Colaiani, disse para a ITV, uma emissora britânica, que o processo foi aberto após o descobrimento de irregularidades na fábrica antes do Grande Prêmio de Mônaco daquele ano. No mesmo dia, a Ferrari também anunciou que ia processar o tal Mike Coughlan, na época funcionário da McLaren. A McLaren, claro, já suspendeu o seu funcionário na hora. E olha só que história que parece de cinema. A polícia foi até a casa do Coughlan, perto de Woking, base da McLaren, e encontrou um documento com 780 páginas contendo segredos industriais da Ferrari. E olha só que situação Better Call Saul se você assiste aquela série. A esposa do Coughlan foi até um bazar que tira cópias e pediu para que os funcionários lá tirassem a cópia do documento. Um dos funcionários desse bazar acabou dando uma folheada nos documentos e reparou que pertencia à Ferrari. O que ele fez? Ele pegou o telefone e ligou até a sede da Itália, em Maranello, perguntando: olha, eu tenho uns documentos aqui que parecem ser de vocês não querem dar uma olhada não? Foi assim que a Ferrari descobriu que os documentos tinham sumido. Em julho de 2007, a FIA fez uma audiência que não resultou em nada. Mas em setembro, devido às claras evidências, a McLaren sofreu várias punições, incluindo a exclusão do time do Mundial de Construtores daquele ano e uma multa recorde de $100 mil. Entretanto, a McLaren alegou que nenhum outro funcionário teve acesso às informações que o casal Coughlan teve. Guarde bem essa informação. Como a FIA não puniu ninguém no primeiro momento, imagine como o pessoal da Ferrari ficou, né? Para piorar, o Ron Dennis escreveu uma carta aberta para o presidente do Conselho de Automobilismo italiano, Luigi Macaluso, dizendo que a Ferrari estava dando versões falsas em depoimentos e de que o carro que o time usou no Grande Prêmio da Austrália era ilegal. O bicho já estava feio, mas sempre pode piorar, né? E foi o que aconteceu. Na classificação do Grande Prêmio da Hungria, o Fernando Alonso ficou no pits, não deixou o Hamilton sair no horário exato e com isso o inglês não conseguiu marcar uma volta rápida. O Ron Dennis ficou pé da vida, jogou o headphone na mesa,
bateu na mesa, estilo Toto Wolff, e assim que acabou a classificação, ele foi conversar com o preparador físico do Alonso. Chegou a puxar ele pela camisa, o assessor até faz assim com as mãos, dizendo: ó, calma, eu não fiz nada, o que você vai fazer? Se controle aí, Ron! O Alonso e o Ron Dennis foram para os comissários lá para discutir o lance, e tem até um vídeo muito famoso que o Ron Dennis pede para o Alonso ir pela parte de cima do circuito para não conversar com os jornalistas. Mas o Alonso fala: fica tranquilo aí, Cheps, eu vou aqui por baixo, justamente para conversar com todos os jornalistas. Na manhã seguinte, antes da corrida, o Ron Dennis chegou para o Alonso: o que você fez foi um absurdo, não sei o quê, eu tô mais de cabeça fria, mas não vou mais tolerar esse tipo de coisa. E aí o Alonso chegou no Ron Dennis e falou o seguinte: ó, meu, fica na tua, porque se você embaçar pro meu lado, eu vou mandar todos aqueles e-mails que eu tenho para a FIA. E segundo o Max Mosley, que era o presidente da FIA na época, o Ron Dennis foi conversar com ele e falou o seguinte: ó, o espanhol vai chegar, vai conversar contigo, mas tudo que ele vai falar é besteira, são todas acusações vazias, porque não existe absolutamente nada sobre o que ele pode falar. E eu te garanto que se eu soubesse algo, eu já tinha te falado. Mais pra frente a gente vai ver que o Ron Dennis parece ter mentido quando falou isso pro Mosley. O caso foi reaberto pela FIA em setembro, e agora a FIA pediu que os possíveis e-mails trocados entre o Della Rosa, o Alonso e o Hamilton fossem levados para a Federação Internacional do Automobilismo e que os pilotos deveriam cooperar sempre que fossem convocados. Em dezembro, o Martin Whitmarsh enviou uma carta para a FIA confirmando que mais funcionários da McLaren tiveram acesso aos documentos e lamentou que precisou ser aberto um inquérito para isso vir à tona. Você lembra que o Ron Dennis tinha dito que ninguém mais sabia? Pois é. A FIA acabou decidindo só tirar os pontos dos construtores da McLaren mesmo e manter os pontos dos pilotos Alonso e Hamilton que disputaram o título daquele ano. Em 2009, o Mike Coughlan foi multado em 180 mil euros. Já o Paddy Lowe, Jonathan Hill e o Rob Taylor, que trabalhavam na McLaren na época, pagaram 150 mil euros de multa para a FIA. E a Renault, você deve estar se perguntando, né? Em novembro, a FIA pediu para a Renault dar uma declaração sobre o caso. As alegações eram que o time francês tinha documentos contendo a dimensão dos carros, detalhes do sistema de combustível, caixa de câmbio, sistema de refrigeração de óleo, sistema de controle hidráulico e um componente novo de suspensão dos carros da McLaren de 2006 e 2007. Mas, após várias audiências, a Renault chegou até a ser declarada culpada, mas não recebeu nenhuma punição. E aí, cabeça de gasolina, curtiu o vídeo de hoje? Qual pode ser a nossa próxima pauta? É só você colocar aqui a sua pergunta nas caixas de comentários e a gente vai dar uma olhadinha. A gente já tem um banco de dados fantásticos, de muitas perguntas para a gente apresentar aqui no Boteco Mania. Não esquece de se inscrever no canal se você gostou do vídeo, dá aquele like porque ajuda a gente bastante nisso e nós nos vemos no próximo vídeo. Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. Até mais!